Tolerância. Este é o título do capítulo 25 do livro Pensamento e Vida, tema da nossa primeira temporada. Eu sou o Gladstone Júnior. Eu sou o Vicente Rodrigues. E este é o SemeaCast, o seu podcast espírita. Vem com a gente. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Vive a tolerância na base de todo o progresso efetivo. As peças de qualquer máquina suportam-se umas às outras para que surja essa ou aquela produção de benefícios determinados. Vicente, explana pra gente estes dois primeiros parágrafos do nosso capítulo. Boa noite, Gladstone. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Aqui no nosso capítulo 25, né, da tolerância, é um dos temas mais importantes que a gente precisa realmente estudar e refletir sobre nós, né, cada um no seu particular, porque a tolerância, ela é um momento, muitas das vezes, de tolerar e refletir. Refletir sobre as atitudes do outro e muitas das vezes que bate de frente com o que eu acho que é correto. E nessas questões, muitas das vezes, entra a intolerância da minha parte, né? Deus, por exemplo, ele tem uma lei, que essa lei é imutável, a gente sabe, né? Que move os mundos, move tudo ao seu derredor. Mas Deus é tolerante, Deus aceita, né? Tanto é que existe a biodiversidade, cada um é diferente um do outro, e as pessoas se suportam. E o Emmanuel é muito enfático com relação a isso, né? A gente é como se fosse, igual ele diz aqui, uma máquina, né? Onde existem várias engrenagens. E em vez da gente travar umas às outras, a gente deveria se respeitar e trabalhar em harmonia, né? Hoje, por exemplo, a gente entra no tema novamente da humildade, porque a humildade, ela ajuda, ela faz com que a gente seja mais tolerante com o outro. Porque não é porque eu sei muito e realmente eu sei, vamos supor, estou certo do que eu estou falando, que eu tenho que ser intolerante porque eu estou certo. Então, a tolerância, ela entra com muito respeito. Então, é eu respeitar a opinião do outro, né? E trazer uma reflexão para que o outro consiga entender através de uma reflexão e não de uma imposição. Porque muitas das vezes a intolerância, quando a gente gera uma intolerância, aí depois gera uma rebeldia, um nervosismo e perdemos o controle, né? Saímos do racional e entramos no instinto, na agressividade, no poder de controlar ali. Então, a tolerância, ela é essa parte de realmente ponderar, né? Então, vou ponderar, porque por mais que eu esteja certo, não é através da força que a gente leva um ensinamento ou que a gente passa alguma reflexão para alguém. A gente tem que trazer um meio reflexivo para que a pessoa por si compreenda. E o Espiritismo, ele trabalha em cima desse teorema, que é a filosofia, né, a doutrina filosófica. Então, eu te trago os pontos e te convido a filosofar sobre. Mas isso não só no Espiritismo deve ser aplicado em todos os setores da vida, né? Então, precisamos ser tolerantes realmente com todos, porque todos nós trabalharemos em comunhão e precisamos nos suportar uns aos outros nesse meio de progresso.
Todas as bênçãos da natureza constituem larga sequência de manifestações da abençoada virtude que inspira a verdadeira fraternidade. Isso, no caso que quando ele fala, né, das bênçãos da natureza, que é a pura verdade, a natureza, igual ele diz, ela realmente nos inspira, né, nas manifestações de virtude, igual ele diz, né? Porque a natureza em si, ela trabalha na fraternidade, né? Você não vê, vamos supor, uma árvore brigando com outra árvore, né? Então, por espaço ou por qualquer outro tipo de coisa. Então, ela tá ali, cada um respeitando o seu espaço, né? Aí a sua inteligência limitada, os animais, né, da mesma espécie. Então, você não vê, por exemplo, brigando por coisas sem sentido, iguais aos quais nós estamos no momento de raciocínio lógico e muitas vezes não somos tolerantes com o outro, né? Por várias questões que muitas das vezes nos influenciam a esse tipo de atitude. Então, a tolerância ela é de suma importância, né? Igual ele diz, ele dá o exemplo da natureza para que a gente reflita sobre, né? Que tem espaço para todo mundo e as ideias são divergentes, como tudo na vida é diferente um do outro. Então, cabe a nós, igual eu falei um pouco mais atrás, a gente respeitar a opinião do outro, né? Sem imposição, respeitar. E se você quer trazer um conhecimento para alguém que tem uma divergência do seu conhecimento, que traga meios de filosofia, de entendimento, de base concreta, para que a pessoa consiga entender através da lógica ali. Jesus, por exemplo, não forçou ninguém a nada, né? Jesus trouxe, através do exemplo da sua vida, né, na sua caminhada, mas ele trouxe também reflexões que provocam no íntimo da pessoa um momento de turbilhão de pensamentos, esse turbilhão de pensamentos tipo de questionamentos e tal, faz com que a gente vai acordando e vai entendendo como que realmente a vida vai funcionando. Então, conhecer é se libertar, né? Por isso que o conhecimento gera essa base, mas além de ter essa base, a gente precisa também ter a tolerância, porque senão seremos ignorantes, né? Então a gente precisa ir realmente colocando na balança. Tolerância, porém, não é conceito de superfície. É reflexo vivo da compreensão que nasce límpida na fonte da alma, plasmando a esperança, a paciência e o perdão, com o esquecimento de todo o mal. Isso. Igual ele diz, né? Não é um conceito simples da superfície, porque não é simplesmente a gente falar, sou tolerante, porque tolerante ele carrega algumas outras congregações, né? Desse teor da palavra. Porque se você ser tolerante, é tipo, você está realmente se forçando ou está se trabalhando para ter esperança, no caso, igual ele diz, ter paciência e a parte do perdão. Então, é tipo, você está se calando muitas das vezes em vez de agir da uma forma que você agiria em outros momentos, né? Então, quando ele diz com esse reflexo e que não é um conceito de superfície, porque realmente tem uma profundidade muito grande esse conceito da tolerância. Então, a gente, por exemplo, não dou certo com várias pessoas, então já entra a tolerância, mas a tolerância precisa ser carregada com outros conceitos, né? Que é esse conceito do perdão, principalmente, da paciência, né? Então, você ser paciente é você falar, explicar, ser paciente para que a pessoa, através da sua reflexão, compreenda, ou pela sua mudança, tipo, pelo exemplo que você dá através das suas mudanças, né? Jesus, por exemplo, foi muito paciente, não forçou ninguém a nada e sempre perdoou. Então, esse é um dos pontos. Então, é tipo a questão do perdão. Não adianta você falar perdoei, mas você quer distância ou você não quer conviver com a pessoa. Então é um perdão, né? Ou nem podemos chamar como perdão. É tipo, você está tentando perdoar, mas você ainda não perdoou, porque o perdão verdadeiro, ele realmente transpassa essas montanhas do nosso eu. Então o perdão verdadeiro é aquele que você vai muito mais além e você esquece verdadeiramente toda e qualquer coisa que tenha sido feita, e a questão é que você sempre vai querer fazer o bem para a pessoa.
acima de coisas. Ou seja, amar ela, igual Jesus nos ensinou, amar a pessoa como a nós mesmos. Pedir que os outros pensem com a nossa cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos, quando é nossa obrigação adaptar-nos com dignidade ao mundo dentro da firme disposição de ajudá-lo. É exatamente isso. Então aqui ele falou tudo, né, o Emmanuel? Porque realmente você querer que alguém pense igual a você, né, você estaria realmente se dando ao capricho. Tipo, você realmente precisa pensar igual a eu, e muitas das vezes a gente leva para a questão da grosseria e tal. Então é o que a gente está falando. Ser, no caso, vocês realmente saber que você está certo de alguma coisa e tiver certeza disso, né, e a outra pessoa não quiser compreender aquilo, entra no que ele disse aqui no caso. Então você precisa demonstrar ainda mais humildade. Humildade de aceitar que ele não pensa igual a você e que você demonstre essa correção para ele, ou seja, esse modo de pensar para ele, através da sua reforma, da sua reforma íntima. Então, nem Deus criou nós, vamos supor, programados já com pensamentos predefinidos, nem Deus nos obriga a pensar da forma correta, porque nós temos o direito de errar e nós erramos muitas vezes, porque temos o livre-arbítrio. Imagina só nós querendo impor de goela abaixo algumas informações na cabeça dos outros, né? Então a gente realmente precisa ser como se fosse um livro. A gente conta uma história e espera que a pessoa defina a história. Então o entendimento é de cada um e a interpretação também. Então a gente precisa realmente aprender a viver em comunidade, igual ele diz, com dignidade e com tolerância. A providência divina reflete em toda parte a tolerância sábia e ativa. Deus não reclama da semente a produção imediata da espécie a que corresponde. Dá-lhe tempo para germinar, crescer, florir e frutificar. Não solicita do regato improvisada integração com o mar que o espera. Dá-lhe caminhos no solo, ofertando-lhe o tempo necessário à superação da marcha. Exatamente. E para a gente entender essa parte, né, igual a gente falou aqui sobre a providência divina reflete, porque Jesus ele já disse isso para a gente, né, que ninguém entra no reino dos céus se não nascer de novo, e a gente sempre repete isso, porque o aprendizado, e principalmente, porque aprender muitas vezes é fácil, você aprender uma coisa, mas você praticar ela já leva tempo. Então, ou seja, primeiro você aprende, escuta e depois você aplica, né? Então, esse aplicar, ele leva um tempo, leva encarnações, para ser exato. Então, leva muitas encarnações, muitas das vezes. Então, era entre o renascer e o nascer ali de novo, né? E Jesus, igual ele disse, né? Jesus dá o tempo para germinar, crescer e florir. Então, Deus nos concede, né, todo esse tempo para que realmente a gente floresça da forma correta. Então, quando a gente implanta alguma coisa, quando a gente passa alguma informação, a gente precisa também dar esse tempo de crescimento, né, para a pessoa florir, germinar e disseminar a ideia, né, e depois tirar suas conclusões através da filosofia, do raciocínio lógico, né, de cada um. Então, esses caminhos, eles são para todos, né, e conforme a gente falou, se Deus, que é Deus, age dessa forma, quem é nós para impor alguma coisa aos nossos caprichos, né? E no caso quando muitas vezes nós queremos fazer através da imposição, né? Impondo uma coisa de goela abaixo. Então devemos realmente respeitar, porque se hoje a gente pega uma planta e planta ela, né, a gente pega a sementinha ali, coloca na terra e vai cuidando, a gente dá o tempo para ela crescer, porque então queremos muitas das vezes impor sobre os nossos irmãos, né, agindo com falta de paciência, falta de humildade e com imposição, né? Então precisamos também trabalhar a nossa tolerância nesses pontos. E sempre estar disposto, né? Quando a pessoa vir, porque a gente ensinou alguma coisa, por exemplo, aprendeu alguma coisa nova e a pessoa depois vir questionar para tirar dúvidas sobre o conceito. E que a gente baixe a nossa guarda e seja humilde para explicar novamente, quantas vezes for necessário. Porque se a pessoa vem com um outro porquê, significa pelo menos ela está pensando no que você falou.
Então, ela já vai te perguntar, às vezes, com uma nova perspectiva de visão, né? E a gente precisa explicar quantas vezes for necessário. As crianças, por exemplo, perguntam muitos porquê, porque estão em fase de aprendizado. Então, um porquê é uma chave de questionamento, que muitas das vezes devemos estar dispostos a ensinar quantas vezes for necessário, trabalhando assim a nossa paciência e a nossa humildade também. Assim também, de alma para alma, é imperioso não tenhamos qualquer atitude de violência. Exatamente, porque a atitude de violência é porque você já perdeu o controle. E quando você tem certeza de uma informação e você age para violência, talvez nem você tenha certeza do que você está falando, porque você perdeu a razão, né? É tipo quando a gente começa a subir o nosso temperamento ali, e de repente parte para agressão verbal e de repente já está na agressão física. Então a razão já não está mais, né, em vigor. Ali já entrou em vigor as nossas, os nossos maus impulsos que a gente tenta controlar no dia a dia. Então, por isso que a gente tem que tomar sempre cuidado, né? Ser tolerante, igual o título da mensagem fala, né? Sermos tolerantes, para que a gente sempre consiga auxiliar e não prejudicar. Porque quando a gente entra para a parte da violência, pronto, a pessoa já também desiste, já acha que tem a razão e realmente talvez tenha, né? Porque a gente perdeu a razão ali naquele momento. Então, é igual ele diz, a gente precisa agir de alma para alma, né? De alma para alma. A brutalidade do homem impulsivo e a irritação do enfermo deseducado, tanto quanto a garra no animal e o espinho na roseira, representam indícios naturais da condição evolutiva em que se encontram. Exatamente. Que nessa passagem aqui desse parágrafo que ele narra, me lembra uma mensagem que eu li do Chico Xavier, que fala que, por exemplo, os moradores de uma casa representam o estado mental da casa, tipo, se a casa está em harmonia ou não. Então, aqui, a mentalidade de uma nação representa, né, o estado físico da nação. Então, vamos supor, se muita gente se agridam, então provavelmente a grande maioria pensa em agressão, né? Então, a gente precisa realmente nos vigiar, igual ele diz ali, a gente precisa nos vigiar, e muitas das vezes a gente já vem realmente com um espinho já, né, na roseira. Então, tipo, a pessoa vem colher uma fruta e nós já vai com 5 pedras na mão. Então, são conceitos que precisamos trabalhar. E isso engloba a mim também. É uma questão que eu também preciso trabalhar, né? Todos nós precisamos trabalhar, ser tolerantes, né, dessas questões. Opor ódio ao ódio é operar a destruição. O autor de qualquer injúria invoca o mal para si mesmo. Em vista disso, o mal só é realmente mal para quem o pratica. Revidá-lo na base de inconsequência em que se expressa é assimilar-lhe o veneno. É isso mesmo, né? Igual ele diz. O autor, igual ele falou ali, né? O autor de que invoca o mal, no caso, você está fazendo o mal, você está provocando, mas no final das contas, quem vai ficar refletindo na grande parte do tempo, pensando e remoendo ali, somos nós, né? Então nós destilamos o mal que na verdade atinge a nós mesmos, né? Então essa parte que ele falou da inconsequência expressa, então a gente acaba nos envenenando no decorrer do tempo. Imagina você ficar ali um tempo com raiva por conta, muitas das vezes, de uma não concordância de uma opinião. Então você fica ali, né, naquele tipo de pensamento, se remoendo, e no final das contas você está acabando com você mesmo, né, fazendo mal a si próprio. Porque conforme a gente já vem estudando, né, em outros capítulos, esse tipo de sentimento de ódio, de rancor, de raiva, gera em nós uma energia negativa. E essa energia negativa prejudica os nossos sistemas, tipo os nossos órgãos. Quando a gente menos pensa, nós estamos mal, estamos com dor de cabeça, desânimo, talvez influenciação, né? E aí vai desandando. E se continuarmos, pode vir a ter doenças graves por nossa má conduta perante a lei de Deus. Porque estamos contra essa lei, o nosso corpo não aguenta, e não foi criado para receber essas energias a longo prazo.
né? Tipo, energias densas a longo prazo. Então, é quando nós adquirimos uma doença, que significa que é uma reeducação, para que a gente volte a se comportar da forma correta, porque as doenças, né, as coisas que existem de negativo no nosso planeta, nós criamos, nós somos responsáveis por elas. Mas Deus permite que essas coisas aconteçam para que a gente possa nos reeducar. Então, o que nós criamos que nos entorta o caminho faz com que nós voltamos ao caminho. Então, Deus permite por esse motivo. Então, nós percebemos que estamos errados, voltamos à corrigenda, porque o ato da reencarnação é progresso. Então, por isso que as leis funcionam assim. E conforme nós iremos evoluindo, no futuro, provavelmente não. No futuro, isso é uma certeza, nem haverá mais doenças, porque não há necessidade mais das doenças para a reeducação do homem. Porque o homem vai aprender a conviver com os outros, igual o Emmanuel falou um pouco mais acima, como uma engrenagem. Então, daremos as mãos e trabalharemos em comunhão, um respeitando o outro. É imprescindível tratar a ignorância com o carinho medicamentoso que dispensamos ao tratamento de uma chaga, porquanto golpear a ferida sem caridade será o mesmo que converter a moléstia curável num aleijão sem remédio. Aqui ele fala uma verdade, né? Que a gente fala muito, né, sobre a questão da caridade, mas você fazer caridade por fazer caridade é como né, a Teresa de Calcutá diz, você andar na rua e oferecer um café, só por oferecer um café, talvez não tenha tanta contribuição, porque, na verdade, a pessoa talvez aguarda de você um carinho a mais, né? Jesus, ele tem uma passagem com relação a isso, ele diz que quando alguém te convidar para andar com ele 10 passos, ande 20, ande 30, ou seja, ir mais além. Porque talvez a pessoa não precisa somente do bem material, ela precisa de um amparo espiritual, de uma conversa, né? E o que faz a pessoa sair da situação que ela se encontra não é somente as questões materiais, é principalmente a conversão do modo de pensar, a reflexão do porquê que ela está ali. Então, talvez você tenha essa reflexão e você consegue passar para ela. O espiritismo hoje, principalmente, nos liberta de nós mesmos pela questão do conhecimento, porque nós conhecemos o porquê sofremos, entendemos que não é mais uma questão de acaso, sabemos que existe lei de causa e efeito, e a partir disso aplicamos a nós as nossas corrigindas através das encarnações. E a partir disso, a partir do conhecimento, a gente consegue orar e se vigiar melhor, né? Então, conhecimento é libertador. Então, Jesus, tanto é que ele gostava muito de fazer as palestras, porque as palestras libertam, né? As palestras te dão a cura da raiz. Então, igual ele falou, fazer a caridade por fazer sem carinho, sem o auxílio necessário, às vezes é uma forma de eu fazer, tipo, do meu egoísmo, falar, nossa, eu vou fazer caridade, pronto, sei lá, e dei alguma coisa para alguém com a consciência tranquila, pelo ato de ter dado. Mas não é assim que funciona. E Jesus também tem a passagem, né, da mulher que foi lá e doou, tipo, 10 centavos, que era o máximo que ela tinha, e ela doou mais do que todos. Então, é você ir mais além, você doar realmente de coração. E quando você age de coração, você puxa toda uma força magnética, né, que tem relação divina para você e manipula a favor do próximo. A tolerância, por esse motivo, é, acima de tudo, completo esquecimento de todo o mal, com o serviço incessante no bem. E aqui entra o que a gente estava falando agora, né? Então, realmente, a tolerância, ela é justamente isso, você esquecer completamente o mal que alguém tem te falado, coisas que alguém tenha te direcionado, realmente é deixar de lado. Deus, por exemplo, é pai, né? E ele mostra isso pra gente. Tanto é que a gente está estressado, a gente está com raiva, a gente faz coisas erradas, mas o sol não vai deixar de brilhar para você, independente do que você fizer. Então, o sol é para todos, mostrando Deus que ele nos perdoa constantemente, né? Deus, igual Jesus mesmo disse, Deus é bom, né? Então, Deus é bom. E a gente precisa, né, ser semelhantes a Deus, nos esforçar para que sejamos. Igual ele diz, respeitando através da tolerância e servindo incessantemente, porque a servidão, pelo esforço de realmente servir, faz com que a gente
nos tornaremos melhores, porque é vivenciando que a gente aprende, né? Então a gente estuda, entende e pratica, dando o melhor na prática do bem. Quem com os lábios repete palavras de perdão de maneira constante demonstra acalentar a volúpia da mágoa com que se acomoda perdendo tempo. Ali o Emmanuel falou uma coisa que é verdade, né? Então a gente cria um hábito de falar perdão, perdão, mas o perdão, igual a gente falou, sem a demonstração do carinho, sem a incessante na prática do bem, né? Sem a demonstração ali, realmente ele se torna uma volupia. Porque você fica falando tanto, falando tanto, falando tanto, que não tem mais valor. Então o valor se perde ali. Então, é tipo aquela questão, olha, eu perdoo, mas eu não quero você perto, que a gente tá falando mais acima, né? Então, eu não quero você perto de mim. Então, realmente vira uma questão de lados, né? Vira uma questão de lados. Então, perdoar realmente é você trazer uma luz para dentro de você e esquecer todo o mal que aquela pessoa tenha praticado para você e tentando visualizar somente as coisas boas que ela tenha praticado. Porque ninguém, né, necessariamente faz somente coisas ruins. Todo mundo tem pontos positivos. Só que muitas das vezes nós preferimos enxergar os pontos negativos. E devíamos olhar mais os pontos positivos das pessoas do que os pontos negativos. Perdoar é olvidar a sombra buscando a luz. Não é dobrar joelhos ou escalar galerias de superioridade mendaz, teatralizando os impulsos do coração, mas sim persistir no trabalho renovador, criando o bem e a harmonia, pelos quais aqueles que não nos entendam de pronto nos observem com diversa interpretação, compreendendo-nos o idioma inarticulado do exemplo. Isso. E aqui, só refletindo, Jesus, por exemplo, deixou a tarefa do perdão por último na cruz, né? Então ele falando que a gente não sabia o que a gente faz. Então a gente precisa ver dessa forma. Então a tolerância, a gente precisa realmente ser tolerante com todo mundo, porque todo mundo pensa diferente. Jesus sabia disso naquela época que ele veio. Então conforme a gente estava falando, a gente precisa fornecer, quando a gente tem um conhecimento a passar, fornecer um momento de reflexão para a pessoa, e além disso, se possível, né, que precisamos estar calçado nisso, que é a parte da atitude, demonstrando em atitudes o reflexo positivo, né, e deixar a pessoa germinar o conhecimento ali. Não adianta a gente dobrar os joelhos, né, no chão, e com o coração impuro com relação ao perdão. Então, realmente, a gente precisa dobrar o joelho no chão quando for até Deus, igual Jesus disse, deixar a nossa oferenda, né? Quando for deixar a nossa oferenda para com Deus, a gente volta, reconcilia com nossos inimigos. E a gente precisa estar realmente puro de todo sentimento contrário ao amor e ao perdão. Então, é nos renovar, igual ele diz, constantemente na harmonia do bem, né? Então, quando a gente se empenha para isso, a gente, igual a gente falou um pouco mais atrás também, a gente se conecta com forças superiores, que são os trabalhadores, né, de Jesus, aqueles bons espíritos que querem nos auxiliar e sempre estão dispostos a nos auxiliar. Então, a luta sempre é conosco, de nós para nós mesmos, nunca é com o próximo. Porque se nós fazemos o nosso papel e damos o exemplo, automaticamente vamos aprendendo também com as atitudes, né, do auxílio, porque o auxílio ele é renovador e ele nos renova a cada dia e a gente precisa sempre se resgatar de si mesmo. Oferece-nos o Cristo o modelo da tolerância ideal em regressando do túmulo ao encontro dos aprendizes desapontados. Longe de reportar-se à deserção de Pedro ou à fraqueza de Judas, para dizer com a boca que os desculpava, refere-se ao serviço de redenção, induzindo-os a recomeçar o apostolado do bem eterno. É o que nós falamos agorinha, né? Jesus é a maior prova disso tudo, né? Onde fez a chamada aos seus discípulos, igual ele diz Pedro, né, Judas, e tiveram as suas fraquezas ali perante Jesus, mas Jesus desculpou todos eles, né, demonstrando através da prática que não guardava mágoa nem nada do tipo.
Então, Jesus foi o maior exemplo, né? E nós pregamos ele na cruz e ele nos perdoou, né? Falando que a gente não sabia o que fazia. Então, a gente tem que agir dessa forma para com as pessoas, né? Quando alguém te magoar ou quando alguém falar alguma coisa que você não gosta, né? Ser tolerante, tipo, entender que ele não pensa igual a você e se você o ama, você deve perdoá-lo, né? Você deve ser uma pessoa que sempre vai querer o bem dele, independente da situação e do que ele pensa. Então a gente precisa realmente trabalhar essas questões na gente, para que ela não seja um entrave na nossa caminhada. E, conforme a gente falou, sempre nos esforçar a tarefa da caridade, porque a caridade verdadeiramente ela nos liberta. Tolerar é refletir o entendimento fraterno e o perdão será sempre profilaxia segura, garantindo onde estiver saúde e paz, renovação e segurança. Isso, porque, igual ele falou, né? Tolerar é refletir. Então, você refletindo, você está em fraterno, entendimento fraterno. E você vai estar garantindo para você, igual o Emmanuel diz, a segurança, né? A saúde e a paz. Porque o seu corpo, né? Seu espírito vão estar em harmonia, né? Com a senda evolutiva, com os bons espíritos. Então, você vai estar realmente equilibrando as suas energias, não estará prejudicando seus órgãos com energias negativas, né, energias densas, e estará fazendo o que Jesus espera de nós, né, nos empenhando ao progresso, né, trabalhando nós mesmos e sendo tolerante para com o próximo, como Jesus nos ensinou. Então, a mensagem do Emmanuel sobre a parte da tolerância é muito profunda nessa questão, né, para que a gente precisa realmente ser tolerante, porque ele pode ser verdadeiramente falando um entrave para nós mesmos, porque se você não é tolerante, você tem dificuldade com perdão, você tem dificuldade com o diálogo, você tem dificuldade no dia a dia, e muitas das vezes, talvez por uma questão de reflexão, de opinião, né? Então, vamos trabalhar a nós mesmos para que nós sejamos o exemplo divino que Jesus quer dentro de nós, né? Como Jesus, como o Dr. Vicente, que é um mentor da casa a qual frequentamos, diz que Jesus possa sempre refletir em nós através das nossas palavras, das nossas atitudes e do nosso entendimento. Porque nós precisamos realmente refletir Jesus dentro de nós e não querer que ele se reflita só exteriormente falando, impondo, né? Então Jesus precisa realmente preencher a casa íntima de cada um, né? E esse chamamento é feito de forma individual, a gente não consegue impor, né? E Jesus não impõe, Deus não impõe nenhum conhecimento de goela abaixo. Então, todos nós temos o caminho do progresso a seguir. E a gente coloca para que as pessoas possam refletir através do entendimento e chegar às conclusões que Jesus espera de nós, né? Para que a gente, no futuro, sejamos uma comunidade, né? Uma comunidade mundial fraterna, onde queremos sempre o bem um do outro. Muito bem, este foi o capítulo 25 do livro Pensamento e Vida. Se você ouvir a gente através do Spotify, não se esqueça de nos avaliar com 5 estrelinhas para ajudar a gente cada vez mais a engajar lá na plataforma. Se você ouve a gente no YouTube, não se esqueça de curtir nossos vídeos, de se inscrever em nosso canal. Isso também ajuda a gente a se engajar cada vez mais no YouTube. Você também pode seguir a gente lá no Instagram, @CMEcast, onde além dos episódios que postamos, também postamos os cortes destes episódios. E algumas frases também em nosso history. E é isso, muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau. Pai nosso que está